Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre um tema um tanto quanto sério, um tema um tanto quanto tortuoso. Na verdade, eu trouxe um livro, mas ele é um livro um tanto quanto diferente dos outros que eu já trouxe aqui no canal, né? Porque, na verdade, ele é um livro reportagem. Mas não é aquele livro reportagem com uma vertente somente. É um livro que vai reunir ali diversas pessoas, diversos relatos já de longa data, os quais muitas vezes são conflitantes, correto? Os quais muitas vezes compactuam entre si, porém existem nuances que vai ficar a cargo do leitor aceitar ou não. Contudo, entretanto, todavia, a gente consegue ter um panorama geral de um assunto tão tenebroso, tão ainda em voga, tão discutido, que é justamente a questão do Holocausto, em especial dos campos de concentração. Bom, para isso, né, eu trouxe esse livro aqui chamado Into That Darkness, da autora Gita Sereny. Ele é um livro um tanto quanto difícil de ser encontrado no Brasil. Eu tive que importá-lo e confesso que não foi tão barato assim. Eu demorei um pouco para ler, na verdade, ele tem, sei lá, umas 30 anotações, coisa parecida. Eu não vou trazer todas aqui, obviamente, né? Mas é um livro que nos dá um aspecto geral da figura em si, né? Eu estou falando justamente de um brasileiro, um alemão, correto, que veio para o Brasil chamado Franz Stagel, né? Ele veio para o Brasil após a Segunda Guerra Mundial, morou um bom tempo ali em São Bernardo do Campo, até que depois lá, devido ao famoso Vicental, foi capturado, foi julgado, foi condenado, porém antes de poder cumprir sua sentença, acabou falecendo na prisão, né? E o que a autora faz nesse livro aqui é justamente uma entrevista, deixa eu ver, eu estou soltado aqui, né? De 70 horas, tá? Então a gente vai ter 70 horas de entrevista desse sujeito em específico, tá? Somada a inúmeras outras entrevistas, tanto de judeus quanto com partícipes nazistas, para a gente formar um relato mais ou menos ali ilustrativo, por assim dizer, tá? Bom, de qualquer forma, de nenhum aspecto, o que é descrito nesse livro, ele pode ser deixado de lado. São coisas horríveis, certo? São coisas pragmáticas, eu digo no sentido de ter um objetivo, ele vai ser cumprido independente de qualquer questão moral ou ética. É uma coisa bem complexa, tá? Então, ao invés da gente vir aqui discutir cada parágrafo, os 7 partes, as 6, 7 partes que esse livro terá, a gente vai falar apenas dos aspectos gerais de como esse livro é tratado. Vou contar um pouquinho de algumas coisas que me chamaram mais a atenção e é mais uma indicação do que propriamente uma discussão, tá bom? Bom, para início de conversa, a gente tem que se lembrar um pouquinho que o nosso querido entrevistado, né, querido com todas as aspas do mundo, né, ele foi talvez o único comandante de um campo de concentração, aliás, de 2, que pôde realmente ser entrevistado e julgado. Ele foi comandante tanto de Treblinka quanto de Sobibor. E provavelmente você já deve ter ouvido falar do famoso campo de concentração de Auschwitz, né? Porém, tem um ditado que também é repetido nesse livro, que se você entrava em Auschwitz, você tinha uma boa chance de sair vivo de lá. Já em Sobibor ou Treblinka, isso não era verdade. Então, os 2 grandes campos de concentração nazistas, os campos mais terríveis já feitos pelos nazistas, com toda certeza, foram Treblinka e Sobibor. Perfeito? Bom, uma coisa também que é interessante, que esses campos de concentração tiveram tanto ajuda
dos judeus, de alguns judeus ali, que talvez por motivos de sobrevivência aderiram parcialmente a algumas tarefas, como por exemplo limpeza, regulamentação, marcação de ofício, como o pessoal do leste europeu, ali, Estônia, aquele pessoal ali que tem uma história extremamente complexa, uma história extremamente tanto ligada ao regime nazista como ao regime soviético posteriormente. Até hoje, né? Eu tenho uma amiga estoniana, é um tabu, esse assunto é um tabu muito grande lá para eles, mas sim, é uma coisa que é retratada nesse livro aqui, tá? Mas, contudo, entretanto, todavia, vamos começar ali falando de como que o nosso Frank Stagel chegou à posição de ser comandante, o comandante de ambos os campos de concentração, né? E depois o que aconteceu um pouquinho com ele para ele vir para o Brasil fugido e como ele recebeu essa ajuda, tá? Bom, eu trouxe aqui anotado, na verdade, algumas datas, né? A primeira coisa que a gente tem que notar é que, se você for ver lá o Mein Kampf, a primeira preocupação do Hitler era justamente a anexação da Áustria, o famoso Anschluss, né, para com a Alemanha, devido à proximidade do idioma. Era a principal, talvez, a primária reflexão do Hitler no Mein Kampf. E o Franz Stagel, ele era austríaco. E ele se juntou à polícia ilegal nazista, tá? Que estava na Áustria naquele tempo. Não se sabe se se juntou voluntariamente ou somente após a inevitável anexação da Áustria, né, para com a Alemanha. O nome dele foi incluso na documentação, a gente não tem essa informação completa, né? Mas o fato é que ele teve uma participação, sim. E após disso, devido a sua personalidade, talvez, sua mania de grandeza, talvez, ele começou a subir de cargos, ter funções mais tenebrosas, funções mais metódicas, chegando a propriamente receber ordens diretas de Himmler, né? Então, né, essa é a grande questão em si. Bom, na sua juventude, o Franz, ele era uma pessoa comum, ele era um policial, né? Ele era um policial. E ele tinha uma esposa, ele tinha uma vida feliz, uma vida tranquila, uma pessoa comum, uma pessoa como eu, uma pessoa como você. E olha só, uma coisa que é interessante é que mesmo uma pessoa comum, dada a oportunidade, ela poderá se envolver com assuntos um tanto quanto complexos, por assim dizer, né? Como um eufemismo, né? Complexos, né? Mas tirando isso de lado, né? Já no início do governo propriamente de Hitler, né? Após ele ter tomado o poder de uma forma totalitária, lembrando muito bem que a ação do parlamento foi tardia, certo? Olha só, quando viram, não tinha mais o que fazer, Hitler assume o poder, fica aí o questionamento também. Demorar muito para agir para questões totalitárias é algo que vale a reflexão, mas isso é para outro assunto, né? Bom, dando sequência, em 1940 a gente teve o famoso, deixa eu lembrar o nome, o T4 Program, né? O Tiergartenstraßen 4, né? O início do programa de eutanásia nazista, né? E ele acontecia justamente no Schloss Hartenheim, no castelo Hartenheim. E esse programa ele era exclusivo para pessoas com deficiência, com demência. E quem era o subintendente de todo esse processo? Franz Stagel. Ele
de certa forma, encabeçou, ele geriu esse processo, né? E uma coisa a ser apontada também é que esse início de eutanásia, né, esse protótipo do que viria a ser os campos de concentração nazista, ele foi, digamos assim, um teste muito bem sucedido e também justificado de maneira teológica pela Igreja. Aí está um ponto que é pouco falado atualmente, pouco discutido, mas sim, teve suma teológica, teve discussões de teólogos afinco, tá, sobre isso. Por exemplo, a opinião do professor Myers, né, que ele era simpático ao programa de... Bom, vou trazer um exemplo aqui, por exemplo, dessa conveniência, desse apelo teológico para o programa de eutanásia, pelo menos de pessoas com doenças mentais ou deformidades ou qualquer tipo de deficiência, né? Por exemplo, o professor Myers, né? Ele citou vários precedentes históricos e citou numerosos argumentos morais a favor e contra, certo? E ele sugeriu também que o problema do sofrimento de doenças mentais era um erro de Cristo, que that mentally ill were possessed by the devil, ou seja, pessoas com problemas mentais estariam possessas pelo demônio e, consequentemente, uma solução final, por assim dizer, seria algo a ser feito, né? E o interessante disso tudo é que existe a documentação desse Tiergartenstrasse 4, né? O T4 Program, onde as pessoas realmente autorizavam o acontecimento de crianças, né? Essa eutanásia de crianças, tá? De velhos, de pessoas com deficiência. Existia um laudo médico, tá? E outra coisa que vale a pena ser ressaltado é que Hitler, isso já é de outra literatura, ele tinha uma mania de limpeza. Então, se a gente for pensar bem, Hitler, ele começa com uma limpeza pequena, né? Ele começa ali tentando limpar o parlamento, tentar organizar uma forma de vestimenta rigorosa. Depois ele só vai aumentando, faz o programa, o T4 Program, depois vai para os campos de concentração e por assim vai, até que, de certa forma, tem também, né, o famoso arquiteto, o Speer, que tenta dar um ar clássico a toda a Alemanha nazista, né? Falando nisso, existe uma biografia escrita pela mesma autora, se eu não me engano, sobre o Speer, fantástica. Eu não cheguei a ler, mas ela completa, mas todos falam que é fantástica, então vale a pena a leitura, né? Então fica aí um questionamento também. E talvez uma pergunta que vale a pena ser feita é como que realmente o povo alemão aceitou isso. Aceitou, né? Porque o pessoal sabia do T4 Program. Talvez eles não soubessem exatamente o que acontecia no Hartenheim Schloss, né? Schloss Hartenheim, mas eles tinham uma certa noção. O Carl Jung, o famoso psicanalista, né? Amigo e depois ex-amigo de Freud, ele disse que Hitler representou o inconsciente coletivo de um povo sofrido, que era o povo alemão. Na época, o povo alemão estava passando por penúrias, né? E Hitler veio com uma solução que penetrou a ideia, aliás, conseguiu transpassar a ideia do inconsciente coletivo do povo alemão
para uma ideia, para um ato factível, ou seja, uma ideia de restauração de nação, uma ideia de restauração de um orgulho, de uma nacionalidade já outrora perdida, né? Então, vale também a reflexão. Mas vamos voltar ao que interessa, que é justamente o Franz Stagel, né? Bom, após ele ter esse grande sucesso nesse programa do Reform, em 42, ele foi nomeado comandante de Sobibor. E aí as coisas começaram a ficar um pouco estranhas, porque, como diria Noam Chomsky, se o Holocausto fosse planejado por italianos, ele não poderia ter sido factível, já que somente alemães teriam essa rigorosidade para tal efeito, né, para tal eficiência. E o Franz Stagel, ele conseguiu coordenar de maneira muito eficiente o campo de Sobibor, tá? Tanto a questão de execução, a chegada dos judeus, a preparação dos judeus, o ordenamento dos judeus de quem ia viver e de quem ia morrer, né? A questão de alimentação. Foi um trabalho de logística muito bem realizado, mas foi um trabalho que necessitou de uma apatia gigantesca. E a resposta que ele deu para isso foi: poxa, eu só estava fazendo meu trabalho, né? Vamos dar uma olhada de uma das falas aqui. Uma das falas que a entrevistadora perguntou para o Franz, e ele respondeu: dei-me um minutinho para achar aqui que eu anotei. Desculpa, gente, eu fiz tantas anotações que eu acabei me perdendo nas principais. Não. Uma questão que foi colocada ao Franz Stagel aqui, gente, é o seguinte: você estava me dizendo sobre sua rotina, mas como você se sentiu? Havia algo que você gostasse, que você se sentisse bem sobre? Era interessante para mim saber quem estava trapaceando, no caso os judeus, né? Como eu te disse, eu não me importava com quem era. Minha profissão, minha ética profissional era que se alguma coisa acontecesse de forma errônea, eu tinha que achar. Essa era a minha profissão. Eu amava a minha profissão. Isso me completava. E sim, eu era ambicioso sobre isso. Eu não irei deny that. Eu não irei negar isso. Outra questão que também foi perguntada a ele foi a seguinte, que eu achei interessante trazer. Então você não achava que eles eram seres humanos? E ele simplesmente responde: cargas. Eles eram cargas. Certo? Sem mais nem menos. Ele considerava judeus como objetos, né? Como apenas objetos em uma questão logística, né? Vamos ver se tem algo mais. Outra questão interessante aqui é a seguinte: havia tantas crianças, elas já fizeram você alguma vez pensar sobre as mesmas, em como como você se sentiria em posição de seus pais, certo? E o Stagel responde: não, de forma lenta. Eu não posso dizer que eu havia pensado
nisso desta maneira. Você sabe, eu raramente via eles como indivíduos. Era sempre uma grande massa. Eu, às vezes, parava no muro e via eles no tubo, né? No encanamento ali em direção à câmara de gás. Mas, como eu posso explicar? Eles estavam pelados, empacotados juntos, correndo, sendo dirigidos com chicotes, como daí acaba a sentença, né? Então essa é um pouco do livro, é um pouco de como o livro vai se tratar. Ele é um livro que os diálogos são fantásticos, tá? É um livro terrível, é um livro onde você vai entender um pouco melhor como alguém que chega a um posto de um comando de um campo de concentração interage com as pessoas. E olha só, ele viveu bem entre os brasileiros, né? A gente já comenta sobre isso no final, né? Mas ele tinha uma vida normal, ele era uma pessoa normal, porém, quando se tratou de campos de concentração, ele não teve qualquer empatia sequer, né? E uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que justamente a literatura sobre a Segunda Guerra Mundial, principalmente esse tipo de literatura, ela vem sendo cada vez mais escassa, correto? Porque muitas vezes ela é enviesada ideologicamente e, devido ao tempo, as pessoas já morreram, né? Você não tem mais como entrevistar. O que um jornalista daria para entrevistar Hitler, né? Acho que isso seria sem qualquer preço, né? Uma entrevista de 70 horas com um alto escalão do comando nazista seria algo incrível, né? Do ponto de vista histórico, mas isso já não é mais possível. Então a gente tem que recorrer a uma literatura já antiga. Esse é o tipo de livro que se discute em universidades, tá? Um semestre inteiro, porque você pode discutir tanto a abordagem histórica como psicológica, até mesmo filosófica, e por que não sociológica do assunto. E realmente foi uma grande leitura. Eu gostaria de terminar, né, ressaltando que sim, ele escapou depois das atrocidades, ele escapou, ele foi para a Síria. Da Síria, com a ajuda do Vaticano, o Vaticano ele teve um grande papel em trazer nazistas para a América do Sul, porque talvez não o Papa Pio XII, né? Talvez não tanto pela simpatia com o regime nazista, mas pelo medo perante o regime comunista, que eles eram, obviamente, abertamente contrário ao catolicismo, apesar de que existia um temor de que os nazistas se apoderassem da Igreja Católica Alemã. Isso poderia ter acontecido. Dizem as más línguas que tratos por debaixo dos panos foram feitos entre o Papa e toda a cúpula da Igreja Católica e Hitler para que isso não acontecesse, tá? Para que uma coexistência entre os cardeais alemães e o regime nazista fosse possível, mas isso é uma outra história. Mas sim, houve uma ajuda muito grande e o Frank Stagel, ele veio para o Brasil com essa ajuda, né? E ele morou aqui em São Bernardo do Campo por muito tempo. E ele trabalhou em uma empresa chamada Volkswagen, não sei se vocês conhecem, né? Uma empresa famosa. E, como curiosidade, ele atuou durante o período da ditadura ele atuou como vigilante, né, em cima de segurança. A última coisa que eu gostaria de ressaltar é outra pergunta que a Gita fez para ele foi a seguinte: suas crianças sabiam sobre isso?
imediatamente ela descreve a reação dele, foi: a sua face ficou corada. Foi a segunda vez na entrevista que isso havia acontecido, né? E a resposta que ele deu foi uma resposta um tanto quanto evasiva. Eu queria terminar esse vídeo com essa resposta: tudo que eu fiz longe do meu livre arbítrio. Eu tinha que fazer isso da melhor forma que eu podia. Essa era a forma que eu era, esta é a forma que eu sou. Dito isso, acho que fica aí a dica desse livro aqui, Into That Darkness, An Examination of Conscience. Dito tudo isso, fica a dica desse livro, Into That Darkness, An Examination of Conscience. E é um livro muito, muito bom. Ele traz um enorme detalhamento dos campos de concentração, correto? Traz aqui as fotos do julgamento, traz as fotos do Franz Taggart. Deixa eu ver se eu acho uma aqui para vocês. Olha só. Uma pessoa aparentemente normal, comum. E eu gostaria de poder falar muito mais sobre ele, discutir muito mais a fundo essa questão do nazismo, principalmente do nazismo na América Latina, que está o foco, né, da saída dos nazistas após a Segunda Guerra Mundial, principalmente devido à similaridade entre os regimes, principalmente na Argentina. Porém, isso fica para outro vídeo. E se você gostou do vídeo, de tantos outros já no canal, a gente já está aí com 20 vídeos, indique um amigo, indique uma amiga, divulgue o canal e até a próxima.